pesquisadores dividiram alunos de uma escola em dois grupos. O primeiro grupo, dos alunos que tinham boas notas e bons comportamentos. O segundo grupo, alunos que tinham notas ruins e comportamentos ruins. Depois de dividir os grupos, os pesquisadores perguntaram individualmente para cada aluno: qual foi a última vez que você ouviu que era amado? Qual foi a última vez que os seus pais e seus cuidadores disseram para você o quanto você é amado? As crianças do grupo do bom comportamento e das boas notas disseram para os pesquisadores que os pais delas, os cuidadores, enfim, haviam dito que elas eram amadas dentro das últimas 24 horas. Todas as crianças lembravam que foi hoje de manhã ou ontem à noite, meu pai, minha mãe, minha avó, alguém me disse que eu era amado, que eu era especial. O outro grupo dos alunos com comportamento ruim, a maior parte das crianças não conseguiram lembrar qual foi a última vez que os pais, os seus cuidadores, haviam dito que elas eram queridas, que elas eram amadas. Alguns lembraram, foi na semana passada, foi anteontem, foi no meu aniversário ou coisas do tipo. Mas a maioria deles não conseguiram lembrar, disseram para os pesquisadores que não sabiam, que não lembravam. Essa pesquisa conseguiu concluir, então, que crianças amadas, crianças que se sentem seguras e queridas, elas possuem um comportamento melhor e notas melhores em comparações a crianças que crescem sem essa certeza de que são amadas, sem essa certeza de que são queridas, que têm essa insegurança com relação às suas famílias, aos seus pais. A gente consegue saber, então, com base nessa pesquisa, que é extremamente importante que as nossas crianças se sintam amadas. É claro que a gente ama os nossos filhos, como eu falei anteriormente, a gente ama com todas as células do nosso ser. Mas será que a gente está dizendo para as crianças que elas são amadas? Será que nós estamos sabendo expressar isso para as crianças? Como nós estamos colocando isso para os nossos filhos? Essa é a questão, esse é o problema, porque não é só a gente sentir amor, é a gente demonstrar esse amor e a gente conseguir demonstrar esse amor através da nossa educação. Que você ama o seu filho é um fato, mas você está realmente educando o seu filho com base no amor que você sente por ele? Eu quero te dar um exemplo muito simples disso que aconteceu dentro da minha família. Na última apresentação de Dia das Mães que o meu irmão fez na escola, ele tinha uma musiquinha e ele dançava a musiquinha e no final ele recebia uma rosa, uma florzinha para entregar para a mãe. E o pai dele também estava nessa apresentação. O pai e a mãe podiam assistir a apresentação e o pai dele, que é super presente na vida dele, também quis ir, também quis participar. No final, quando ele pegou a florzinha com a professora e foi entregar para minha mãe, ele perguntou para ela se ele poderia entregar a florzinha para o pai dele. Isso porque o pai dele costuma ficar chateado quando ele não faz as coisas e costuma falar coisas do tipo: você não me ama mais, ou desse jeito você não gosta de mim, ou eu fico chateado com isso, ou até eu não vou gostar mais de você. Enfim, o pai dele coloca algumas condições na relação deles que deixa o meu irmão sensível, deixa o meu irmão fragilizado e inseguro. E como ele sabe que a minha mãe gosta dele incondicionalmente, que não importa o que ele faça, ele vai continuar sendo amado pela minha mãe, ele teve muito mais segurança em perguntar para ela se ele podia entregar a flor dela pro pai dele, do que simplesmente falar pro pai dele: não, é Dia das Mães, a flor é da minha mãe, no Dia dos Pais eu dou uma pra você, por exemplo. E ele ficou com medo disso, ficou com medo da reação do pai dele, então ele pediu autorização pra minha mãe para entregar a florzinha dela pro pai. E ela aceitou, claro, não teve problema nenhum com isso, porque minha mãe não é mesmo de criar problema com essas coisas. Quando eu fiquei sabendo dessa história, que ela veio me contar depois, uma luzinha vermelha acendeu em mim. Por que essa luzinha vermelha acendeu em mim? Porque essa história, essa insegurança que o meu irmão mostrou de precisar entregar o presente da mãe dele pro pai, com medo do pai dele ficar chateado, mostra que existe uma fragilidade na relação deles. Essa situação mostrou que o meu irmão tem certa insegurança com relação ao amor que o pai dele sente por ele. Se eu não entregar a florzinha pro meu pai, ele vai ficar chateado de um jeito que eu não quero deixá-lo chateado, então eu prefiro entregar a flor que era da minha mãe pro meu pai para evitar esse problema. Entende que existe uma fragilidade nessa relação, que existe um medo nessa relação, e esse medo é nocivo, ele faz mal. Ele não é bom para o desenvolvimento da criança, ele não é bom para o vínculo da criança com os familiares, do vínculo da criança com os seus pais. E eu quero te dar algumas ferramentas para você lidar com isso e para você evitar esse tipo de problema com o seu filho.